Chegamos ao segundo dia do nosso devocional sobre procrastinação e hoje nós vamos pensar juntas sobre como submeter os nossos caminhos a Deus. Hoje a gente vai pensar lá em Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. E antes de a gente começar aqui o nosso conteúdo de hoje, quero te pedir um favor. Se esse devocional tá mudando a sua maneira de agir, de se comportar, se o exercício que você fez ontem te ajudou a começar a destravar, sair do pântano das desculpas, por favor, não guarde ele só para você. Compartilhe com as suas amigas. É só você clicar aqui embaixo na setinha e aí já aparece o ícone do WhatsApp. É só você clicar nele que já vai aparecer as principais pessoas com quem você conversa. Compartilhe esses devocionais com quem você ama, tá bem? Então vamos lá. Muitas vezes a procrastinação ela aparece na nossa vida como um governante opressor que não pode ser confrontado nem combatido. As cadeias da procrastinação parecem ser inquebráveis e o seu poder sobre a nossa vida parece algo absoluto. A bênção, a boa notícia que eu tenho para te dar hoje é que a Bíblia nos assegura de que nós temos tudo o que nós precisamos para nos livrar. E também a gente tem um advogado fiel, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa todo o universo. Olha só o que diz lá em Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Eu quero voltar com você um pouco lá no livro de Gênesis e trazer à memória o que Deus disse quando Ele fez cada etapa da criação. Quando Ele criou o sol, as estrelas, quando Ele fez a separação entre a água e o firmamento, quando Ele fez com que as águas ficassem retidas e fez surgir a terra, criou os animais, criou as árvores, tudo que a gente conhece na criação, ao final de cada uma dessas etapas, Deus dizia que aquilo que Ele tinha feito era bom. Ele se mostrava satisfeito. Só que existe uma parte da criação que foi feita de uma maneira diferente. Apenas nós, seres humanos, recebemos o dom de carregar a imagem e a semelhança do nosso Criador. E um traço marcante dessa imagem que a gente carrega é o fato de a gente ter um pensamento organizado. E esse pensamento, esse raciocínio, nos deu a capacidade de planejar. Os animais, eles simplesmente seguem os seus instintos e vivem de acordo com o que a sua natureza animal lhes dita. Só que nós, seres humanos, por outro lado, temos a capacidade admirável. Pensa aí, o seu cérebro é uma máquina magnífica, maravilhosa. Quanto mais os neurocientistas estudam o cérebro, mais eles se surpreendem. E nós recebemos a capacidade de planejar, de pensar e de projetar os nossos futuros. E com isso a gente pode alterar o nosso ambiente e a partir daí realizar os nossos objetivos. Cavalo não faz isso, cachorro não faz, coelho nem galinha. Só nós podemos e devemos fazer. E de acordo com Provérbios 16, versículo 1, ele diz que nós temos a capacidade de definir prioridades e fazer planos em conformidade com essas prioridades. Porém, nós não podemos fazer com que os nossos atos correspondam às nossas palavras sem a ajuda de Deus. Entenda o seguinte, enquanto você tentar vencer a procrastinação sozinha, pela força do seu braço, da sua mente, do pensamento positivo ou do que quer que seja, não vai funcionar. Sem a ação de Deus na sua vida, você não consegue se mover do lugar. Sem a ação de Deus, as nossas ações sempre vão no sentido contrário das nossas palavras e dos nossos planos. E aí, no lugar de fazer o que devia ser feito, nós arrumamos um atalho para aliviar a nossa consciência pesada. E qual é esse atalho? As nossas promessas de que a gente vai fazer diferente. Amanhã eu começo. Mas quando eu tiver tal coisa, eu começo a fazer isso no meu trabalho. Não, mas quando eu comprar a Bíblia X, eu vou começar a ler a Bíblia. Não, mas quando eu tiver tal roupa. Não, mas quando. E esse quando nunca chega. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração e nos conhece melhor que a nós mesmos. E qual é a saída para eu sair desse mar de desculpas? Qual é a saída, Pri, para eu me livrar desse pântano de tantas desculpas que eu dou para mim mesmo? A primeira coisa é que a gente precisa deixar de depender das nossas forças para realizar aquilo que é importante, aquilo que é crucial na nossa vida. Enquanto você se mover pela força do seu braço, não vai funcionar.
Em vez disso, nós precisamos ser completamente sinceras e honestas em relação a Deus. Pense o seguinte comigo: Deus, ele já conhece seu coração. A quem é que você está tentando enganar? Dando desculpas, você só engana a si mesma. Então, diante de Deus, chegue para ele e reconheça: Deus, eu vivo dando desculpas para isso. Eu digo que vou fazer algo e eu simplesmente não consigo. Reconheça diante dele a sua fraqueza. Avalie aos pés de Jesus as suas prioridades em contraponto com as suas ações. Só Deus pode modificar o nosso coração para que a gente aceite as prioridades que Ele deseja para a nossa vida. E Ele também pode nos motivar e nos capacitar a fazer o que é correto, que nos leva a fazer a sua vontade. Pri, onde está isso na Bíblia? Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E agora eu quero fazer um desafio para você, para colocar isso que a gente aprendeu hoje na prática. Primeira coisa, hoje, atualmente, qual é o desafio mais difícil que você enfrenta? Ou qual é a responsabilidade mais importante que você tem? Pri, a minha maior responsabilidade hoje é educar os meus filhos. Talvez seja na sua vida ministerial, na sua empresa, nos seus estudos. Anota aí no seu caderno qual é o seu maior gigante de todos, aquele maior desafio, que muitas vezes parece um peso sobre os seus ombros. E aí, pensando nele, você vai estabelecer um plano com etapas de ação claramente definidas e mensuráveis. Deixa eu te explicar. Muitas vezes a gente tem algo grandioso para fazer e a gente desiste antes mesmo de começar. Porque o nosso cérebro, ele olha para aquilo e diz assim: eu não vou conseguir. Só que quando você quebra isso em pequenas etapas, pequenos passos, fica mais fácil para o seu cérebro assimilar. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um projeto para fazer de um curso novo, mas eu penso: nossa, eu não sei nada sobre esse conteúdo. É muita coisa para estudar, eu nunca vou conseguir fazer. Então, eu quebro esse plano em pequenas etapas. Primeiro vem a pesquisa, vou ler sobre o assunto. Quais são os livros que eu vou ler? Esse. Coloco data para ler os livros. Agora eu preciso transformar isso num método, aplicar o que eu li na minha vida. Como que eu vou fazer? Assim. Agora eu vou transformar isso num curso. Agora eu vou gravar, agora eu vou editar. Então eu quebro em pequenos passos e coloco data e tempo para isso acontecer, tá? E isso ajuda o seu cérebro a pegar aquilo que parece grandioso e impossível e ir fazendo etapa por etapa. É assim, por exemplo, que você pode fazer com a faxina da sua casa. Eu não sei qual é o projeto grandioso que está aí te prendendo, mas seja qual for, quando você quebrar em pequenos pedaços, você vai ver que vai conseguir fazer com muito mais rapidez. E a última coisa, mas essa é a mais importante, é que você deve pegar esse projeto e incluir ele na sua oração diária. Pedir capacitação de Deus e submeter o seu plano ao controle soberano de Deus. Isso aqui, gente, é a coisa mais importante. A oração, ela deve vir antes da gente fazer o nosso plano, enquanto nós estamos planejando, enquanto nós estamos executando e depois agradecendo a Deus a bênção de ter conseguido chegar até o final. Coloque em prática, tá, essas etapas. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer isso, é só me mandar uma mensagem no direct ou deixar um comentário aqui mesmo no vídeo, que eu vou ter o maior prazer de tirar suas dúvidas e te ajudar a derrubar esse gigante, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a sua vida e te faça uma mulher forte, corajosa, que Ele gere no seu coração tanto o desejo de fazer como o executar. Até amanhã!